E esse papo de que Dorival Júnior já foi procurado pelo São Paulo para ficar no lugar do Rogério Ceni, isso confere? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre uma enorme investigação do Ministério Público em relação às 5 partidas da Série A do Brasileiro de 2022. Preciso te atualizar sobre um acordo do Flamengo com a Globo, mais um, que pode ser um grande trunfo rubro-negro. Falo sobre um dos reforços do Palmeiras que decidiu morar na academia de futebol. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Não perca nada apertando esse botão vermelho de inscreva-se. Ative também as notificações e se curtiu o vídeo, deixa like. Hoje o programa do Nicola um pouquinho mais tarde, a partir das 7 da noite, estarei no Paramount Plus comentando o jogo entre Internacional e Metropolitanos. Fica o convite para todo mundo, por volta de 9h30, 10 a gente abre a live. Combinado? Bora contar ou iniciar o vídeo de hoje com o tradicional giro de... Nossa, tem muita informação do giro de notícias, tenho certeza que vocês vão curtir. Primeira notícia vem da Espanha, o jornal Mundo Deportivo informa que Vitor Roque deve ir para o Chelsea em vez do Barcelona. Seria uma reviravolta nas tratativas com o Furacão. Quero contar ainda que Fábio, do Fluminense, entrou para a história como o terceiro goleiro do futebol mundial que mais jogos disputou sem levar gols. O atleta do Fluminense já tem 450 partidas de clean sheets, sem tomar gol. Ele se igualou a Peter Shilton e está atrás apenas do inglês Roy Clemence, com 556 jogos, e do italiano Gianluigi Buffon, com 503 partidas. Gilson Kleina não é mais o treinador da Portuguesa. As partes tentavam um acordo para a extensão do contrato para que ele pudesse ficar para a Copa Paulista. Não houve acerto e a Luz está atrás de um novo comandante. Quem deveria comandar a Luz? Use espaço para comentários e deixe o seu pitaco. Quero falar ainda sobre Lucas Piton, ex-jogador do Corinthians, boa fase com a camisa do Vasco. Quer uma prova? Ele é o lateral esquerdo sub-23 da Série A, com mais participações em gol em 2023. 1 gol e 4 assistências, ou seja, 5 participações em apenas 13 partidas. No Corinthians, no ano passado, ele também teve 5 participações em gol, só que ao longo de toda a temporada foram 52 jogos. Bora falar sobre o Ivo, você lembra dele? Meio atacante, com passagens por Juventude, Palmeiras, Portuguesa, ele acaba de assinar um contrato com um time chamado Yanbian Longjing. Esse time é da 2ª divisão chinesa, Ivo que já fez enorme sucesso pela China. E a saideira do giro de notícias, Matheus Davó, está mais perto de trocar o Cruzeiro pelo Paphos do Chipre. Empréstimo até o fim da temporada, jogador que não fazia parte dos planos do Pepa, desde que foi contratado no início da temporada, jogou muito pouco com a camisa da Raposa. Bora falar sobre a grande bomba da terça-feira, divulgação feita pelo Ministério Público de que 5 partidas da Série A do Brasileiro de 2022 estão sob suspeita de manipulação de resultados. O Ministério Público não é capaz de cravar se os atletas receberam dinheiro, mas assegura que houve oferta de apostadores para interferência de resultados. Os jogos são Santos e Avaí, a ideia é que um jogador do Santos tomasse amarelo, Luiz Felipe, Rodrigo Fernandes e Zanocelo levaram amarelo, Red Bull Bragantino 1, América 4, também a ideia era que um jogador do Red Bull tomasse amarelo, Lô Mônaco, Aderlan, Luan Cândido, Raul, Arthur e Popó foram amarelados, Goiás 1, Juventude 0, 2 jogadores do Juventude foram assediados para tomarem amarelo. Os amarelados no jogo: César, Paulo Miranda, Moraes, Jean Irner, além do Felipe Pires e do Vitor Gabriel. Para completar, Cuiabá 1, Palmeiras 1. A suspeita de assédio para que um jogador do Cuiabá tomasse amarelo. Só o Marlon e o André Luiz foram amarelados nesse jogo. E o último, Botafogo 3, Santos 0. Cartão vermelho para o jogador do Santos. Houve um contato para que isso existisse. No único cartão vermelho do jogo foi do Bauerman, zagueiro do Peixe, que levou esse cartão depois do apito final. É importante contar que em meio às investigações, o Ministério Público ouviu de forma espontânea de um jogador do Juventude que ele foi assediado para tomar um cartão amarelo num jogo que nem fazia parte dessas investigações. Vitória do Palmeiras por 2-1 contra o Juventude. Nesse jogo, Jadson Moraes e Vitor Gabriel receberam cartões. O GE trouxe a informação de que o Ministério Público investiga os seguintes nomes de atletas: Vitor Ramos, da Chapecoense, Lô Mônaco, do Red Bull Bragantino, Igor Cariús, do jogador do Sport, e o Gabriel Torta, do Juventude, hoje no Ipiranga. O que você pensa sobre todo esse assunto? Use o espaço para comentários, estou curioso para saber a sua opinião, beleza?
Bora falar sobre a aposentadoria no Bahia. Ricardo Goulart anunciará de forma oficial na próxima sexta-feira que abandonou os campos apenas com 31 anos de idade. Carreira das mais vencedoras, especialmente no futebol chinês. Cara absolutamente realizado do ponto de vista financeiro, mas que convivia com uma série de lesões. Primeiro a contar sobre a possibilidade de aposentadoria do Goulart foi o Info Bahia. Confirmei com uma pessoa próxima ao jogador. Esse anúncio acontecerá na próxima sexta-feira, durante uma entrevista coletiva, que também promete uma outra bomba, algo ligado ao futuro do Ricardo Goulart, que está sendo guardado a 7 chaves, que será divulgado mais para o fim da semana. Na passagem do Goulart pelo Bahia, 32 partidas, ele se despediu justamente no jogo que valeu o título do Campeonato Baiano, o 50º título da história do clube. Ao longo da carreira, bi-brasileiro, Série B, 3 vezes campeão na China, ganhou a Liga dos Campeões da Ásia, passou por Palmeiras, Santos, Hebei China Fortune, Guangzhou Evergrande, além do Bahia, 478 partidas, 198 gols. A grande pergunta para o torcedor do Bahia é: será que vai haver tempo para a contratação de um atacante que chegue para o lugar do Goulart? Janela de inscrições por aqui se encerra na próxima quinta-feira e eu estou de olho nessa história. Bora falar sobre o primeiro técnico do Campeonato Brasileiro demitido. Na manhã dessa terça-feira, o Curitiba anunciou a dispensa de Antônio Oliveira, o português que havia sido contratado no início do ano a pedido dos responsáveis pela SAF, que ainda nem foi anunciada no Coxa. A curiosidade é que é o segundo técnico português que cai em bem pouco tempo. Na semana passada, o Vitor Pereira havia sido demitido no Flamengo. O Antônio cai depois de ter sido eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense, resultado para lá de anormal, e depois de um empate em 3-3 contra o Sport da Série B no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil em Curitiba. Na estreia do Brasileiro, 3-0 para o Flamengo no Maracanã foi a gota d'água. No momento, Roger Machado e Antônio Carlos Zago são tratados como as maiores possibilidades para assumir o comando Coxa Branca. Quero falar agora sobre um acordo entre Flamengo e TV Globo. A Flá TV+, que é um novo pacote de streaming, um canal do Flamengo, que pretende se tornar uma Netflix, algo que garanta muito dinheiro. A Flá TV+, vai estar à disposição no Globoplay. É o primeiro clube que faz esse tipo de parceria com a Globo, nada mais natural que o Flamengo, que é muito parceiro da Globo. Boa parte das receitas do rubro-negro vem dos direitos de transmissão comercializados com a principal emissora do país. A partir de agora, se você é rubro-negro, você vai ter a possibilidade de acessar o Flá TV+, ou adquirir os direitos para transmissões do Flá TV+, através do Globoplay. A ideia é chegar para mais gente e tornar o conteúdo mais acessível. Isso sem falar em outra vantagem: o Flamengo passa a ter direito ao acervo da Globo com imagens ligadas ao rubro-negro. Tudo isso pode fazer com que os materiais produzidos pela Flá TV+, fiquem ainda mais bacanas. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que agendou para o dia 28 desse mês, a última sexta-feira do mês de abril, uma reunião super importante com o Conselho Deliberativo. É quando os membros do CD serão convocados para apreciar as contas da temporada passada. Primeiro ano do mandato do Ronaldo Fenômeno, com uma série de demissões, dispensas, cortes. Estou muito curioso para saber o que o Conselho Deliberativo vai analisar e responder sobre essa mudança radical feita na temporada passada. O Cruzeiro, em pouco tempo, ou há muito tempo, não gastava uma grana tão baixa quanto no ano passado. Apesar dessa redução drástica nas quantias e nos custos, o Cruzeiro conseguiu acesso à primeira divisão com uma campanha espetacular na Série B. Importante contar que o documento que trata sobre o balanço de 2022 já está nas mãos da Comissão Fiscal, que está analisando para levar um parecer ao CD no próximo dia 28. Quero falar agora sobre Dorival Júnior e esse papo de que o técnico desempregado desde que deixou o Flamengo no fim do ano passado já foi procurado por dirigentes do São Paulo para assumir o lugar do Rogério Ceni. Contei para vocês no vídeo da manhã dessa terça-feira que o Rogério corre risco de demissão, mesmo em caso de vitória contra o Puerto Cabello, time que lidera o campeonato venezuelano. As duas equipes se enfrentam às 21h30 dessa terça-feira no Morumbi, jogo válido pela Sul-Americana. Se o São Paulo empatar ou perder, a chance de o Rogério Ceni cair é enorme. Se vencer, mas não convencer, também pode haver a demissão. Rogério perdeu o ambiente, não tem boa relação com atletas, com funcionários, com membros da comissão técnica e também da diretoria. Só para completar esse pacote, até a torcida independente, a principal organizada do São Paulo, decidiu romper e está exigindo a demissão do Rogério Ceni. Sobre o Dorival Júnior, antes de gravar esse vídeo, conversei com o Edson Codor, que é o representante do técnico. Ele assegurou que ninguém do São Paulo ou de qualquer outro clube o ligou. Também não acho que ele admitiria esse contato. O que eu posso dizer sobre a impressão dos dirigentes do São Paulo em relação ao Dorival?
Os dirigentes mais próximos do Júlio Casares, que ficam no Morumbi, na sede fixa, no clube social do São Paulo, gostam do Dorival e entendem que ele seria o substituto imediato, mais natural do Rogério Ceni, até por ser um cara calmo, tranquilo, de bom conceito tático. Seria alguém que apaziguaria os ânimos no CT da Barra Funda, ânimos bastante exaltados por causa do Rogério Ceni. Já no CT, entre os diretores ligados ao departamento de futebol, existe alguma resistência por causa da última passagem do Dorival no tricolor, que não foi tão bem avaliada assim. Enfim, acho que a gente precisa aguardar primeiro que o Rogério Ceni seja demitido, se é que isso vai acontecer nessa terça-feira, para depois especular sobre nomes. Prometo ficar de olho nessa história. Combinado? Bora falar agora sobre o Palmeiras. E tem reforço do Verdão morando na academia de futebol. Me refiro a Richard Rios, que está completando quase um mês em São Paulo, ficando alojado fixo lá onde o Palmeiras treina. Por quê? A ideia é adaptar-se o mais rápido possível ao clube, ao modelo de treinos, à rotina do dia a dia, preparação física, para depois ir buscar um alojamento, uma casa para morar em São Paulo. A decisão, inclusive, do Richard Rios foi muito bem avaliada, não só pelos dirigentes, mas pela comissão técnica de Abel Ferreira, porque o Richard mostrou enorme comprometimento com o clube, ninguém pediu para que ele fizesse algo parecido, foi uma decisão dele. Um pouquinho mais para frente, quando tiver tempo e mais adaptado, ele vai buscar um apartamento mais próximo do CT e vai trazer a família dele, que estava em Campinas, jogador que foi comprado do Guarani. Só a título de curiosidade, no ano passado o Tabata fez algo parecido depois de se mudar do futebol português, e quando chegaram de Portugal, Abel e todos os seus auxiliares ficaram alguns meses morando na academia de futebol, estrutura, alojamento, condição extremamente bacana. E você, o que pensa sobre essa história e sobre tudo que eu contei no vídeo? Use o espaço para comentários, esqueça de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Abraço, tchau!